Bem, pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer a resolução da nossa primeira avaliação, no semestre 2020.2, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão, ó. A nossa primeira questão, pessoal, ela tem o seguinte enunciado: o cabo AB passa por uma pequena polia ideal em C, sem alteração à tração. Ou seja, pessoal, ele tem que dizer que essa polia é pequena, porque as dimensões dela tem que ser desprezadas, ok? E tem que dizer que ela é uma polia ideal, ou seja, ela não tem atrito. Então, se ela tiver atrito, a tensão que está atuando aqui, ela é diferente daqui. Quando vocês percebem isso, você vai ter uma ideia, professor, quando eu estou mexendo com as minhas cabeças de gado, que eu vou laçar uma reis, eu dou uma volta da corda num pé de árvore. Mas por que aquilo? Para o quê? Para ajudar a minha força a combater a força de um touro. O touro é mais forte que você. Mas a partir do momento que você dá uma volta na árvore, você cria atrito. Então a tensão que ele está fazendo na corda é meio diferente da tensão que você está segurando. Então é comum você chegar, laço o animal e já dar uma volta correndo numa árvore para ter o atrito, ou seja, o atrito vai lhe ajudar e você tem uma diferença de tensão. A tensão nessa corda, quando você está segurando, por exemplo, uma reis, um touro forte, é completamente daqui que você está segurando. Então você vai perceber que você, com pouca força, você consegue segurar o infeliz. Beleza? É exatamente isso. Então se eu quero trabalhar isso aqui, eu tenho que dizer que isso aqui é uma roldana ideal, para poder eu ter a tensão aqui igual a tensão aqui. Ok? Então, qual o comprimento do cabo CD necessário para o equilíbrio estático na posição mostrada? Ou seja, ele quer saber qual é o tamanho desse cabo CD de forma que eu tenha esse equilíbrio estático, beleza? E ele quer também qual a tração no cabo CD. Beleza, pessoal? Bem simples, né, ó? Então perceba que eu tenho várias formas de resolver essa questão. Então, como eu tenho que ser didático, então eu vou mostrar duas formas diferentes, beleza? A primeira forma, pessoal, vai ser pela lei dos senos, ou seja, eu vou completar o triângulo dos esforços e a partir dele eu consigo determinar o que eu quero, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o ponto C, que é o centro da polia, e nesse ponto C eu tenho uma força de 500 newton atuando, que é exatamente o peso dessa maçaroca aqui em B, beleza? Pronto. Como ele falou que essa polia ela é ideal, então eu vou ter uma força aqui, ó, que forma, perceba, pessoal, que se eu traçar uma reta paralela a essa aqui, esse ângulo de 45 ele vai ser igual a esse ângulo aqui de 45. Por quê? Porque ele é alternos internos, beleza? Então eu vou ter aqui, ó, uma força também de 500, então tento colocar o mesmo valor, ó, de 500 newton, que faz com a horizontal um ângulo de 45, beleza? E eu tenho uma tensão agora no cabo CD, ó, que eu não sei qual é o valor deste ângulo, Então já posso estabelecer, isso aqui vai ser meu ângulo alfa, ou seja, é a minha incógnita, beleza? Então, pessoal, como eu tenho um esquemazinho, então vamos direto para a lei dos senos. Aqui, ó, pela lei dos senos, ok? O que é que a gente vai fazer? Vamos construir o triângulo proveniente dessas três forças, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou ter uma força aqui de 500 newton, ok? E através da sua extremidade eu vou desenhar agora a força de 500 newton.
que está no lado oposto à roldana, né, ó. Então eu tenho uma outra força aqui, ó. Então você nota que você consegue resolver esse problema utilizando uma prancheta, né, com pá de esquadro e tudo. Então, basicamente está o mesmo tamanho. Então isso aqui vai ser uma força de 500 newton também, né, ó. E perceba, pessoal, que eu já sei que esse ângulo aqui, ó, ele é 45, de acordo com o esquema que eu coloquei aqui inicial, né, ó. Se esse ângulo aqui é 45, isso aqui é horizontal, então esse ângulo aqui, pessoal, obrigatoriamente vai ser 45, beleza? E por último, para fechar, já que ele está falando que está em equilíbrio, então quando você desenhar todos os vetores, quando você começa o desenho, o último vetor tem que findar para onde você começou, ou seja, esse vetor que sai da extremidade desse vetor 500, que foi o segundo, ele vai morrer aqui, ó, na extremidade do 500, que foi o primeiro. Então esse vetor aqui vai ser o vetor de T de CD. Beleza? Vamos lá. O T de CD, pessoal, eu disse que vai ter um ângulo alfa que eu não sei quem é. Então venho aqui e coloco esse ângulo alfa. Beleza? Pronto. Agora sim eu consigo, né, determinar, eu consigo desenhar esse triângulo, né, com os seus respectivos ângulos internos, porque eu preciso disso na lei do seno. Então, se esse ângulo aqui, pessoal, é 45, aqui é horizontal, e aqui também eu fiz com horizontal, obrigatoriamente esse ângulo aqui também vai ser 45, porque eles são alternos internos. Beleza? Então, se eu tenho esse ângulo, tenho esse, eu consigo determinar esse ângulo, já que o somatório dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Então, se você pegar 180 menos 45, vai ficar 90, menos alfa. Então, esse ângulo aqui, pessoal, vai ser 90 menos alfa. Beleza? Então, ok. Então, vamos trabalhar com a lei do seno. A lei do seno diz o seguinte, ó. T de CD, que é este vetor, está para o seu oposto, que vai ser o quê? Seno de 45, beleza? Assim como, aí vamos lá, 500, essa intensidade aqui está ao seu oposto, que é seno de 90 menos alfa, ou seja, 500 newton vai estar para seno de 90 menos alfa, ok? Assim como, só falta quem, pessoal? Esse 500 aqui, ó. Então, esse 500 aqui está para o seu oposto, que vai ser seno de alfa mais 45. Então, esse 500 newton vai estar para o seu oposto, que é seno de alfa mais 45. Ok? Então, eu tenho duas relações. E perceba que nessa segunda relação, ou seja, isso aqui igual a isso aqui, eu só vou ter uma incógnita que é alfa. Né? Então, com isso eu posso dizer que 500 newton está para seno de 90 menos alfa, assim como 500 newton está para seno de alfa mais 45. Beleza, pessoal? E eu tenho uma igualdade. Para isso ser igual a isso, obrigatoriamente isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Ou seja, seno de 90 menos alfa tem que ser igual a seno de alfa mais 45. Ok, pessoal? Então, para isso ser igual a isso, o que é que acontece? 90 menos alfa tem que ser igual ao alfa mais 45. Beleza, pessoal? Vou passar o alfa para o lado. Aí vai ficar o que, ó? 2 alfa vai ser igual a quê? Vou passar o 45 para o outro lado. 90 menos 45 vai ser igual a quanto, pessoal? 45 graus. Logo, o alfa vai ser igual a 45 dividido por 2, 22,5 alfa. Ok, pessoal? Então, pronto. Percebam que esse 2,5 é esse ângulo aqui, ó, de acordo com o esquema que eu fiz, ó, alfa.
Beleza? Note que como ele deu o cateto oposto, o cateto oposto ele disse que era igual a quanto? A 2,5, então a 2 metros, né? Então isso aqui é 2 metros. Então se eu tenho o ângulo alfa, que é 22,5, e tenho o seu cateto oposto, que é 2, e quero a distância de C a D, eu vou utilizar que lei, pessoal? A lei do seno, ok? Então fica, ó, seno de 22,5 vai ser igual ao quê? O seu cateto oposto, 2 metros, dividido pela hipotenusa, que vai ser a distância CD. Quando você faz essa relação, pessoal, o CD vai passar multiplicando, o seno vai passar dividindo, vocês vão encontrar um CD igual a 5,22 metros. Ok, ó? Então isso aqui é a resposta do item A, né, ó? Qual o comprimento do cabo CD, beleza? Então aqui está a primeira resposta. Sendo que agora ele quer também o valor de T de CD. Então é só substituir, pessoal, nessa relação aqui, ó, que fica T de CD, né, ó, sobre seno de 45 vai ser igual a 500 dividido por seno de 90 menos 22,5. Ok, pessoal? Então 90 menos 22,5, você sabe. O seno 45, então, pessoal, logo o T de CD, quando você coloca esse aqui, passa multiplicando, depois divide por isso aqui, vocês vão encontrar o valor da intensidade do cabo CD igual a 382,68 Newton. Então aqui está a resposta do item B. Beleza? Ó, olha como é fácil. Ah, professor, o senhor disse que tinha outro método. Tem, pessoal, o método do equilíbrio, né? Ó, já vamos para uma coisa mais, o método do equilíbrio. Ou seja, somatório das forças em x igual a zero. E somatório das forças em y igual a zero. Ok? Ó, então vamos colocar aqui, ó. Pelo equilíbrio. Ok? Então vamos lá, ó. Somatório das forças em x igual a zero. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho T de CD atuando aqui, ó. Tá vendo? T de CD. Ok? A projeção dele em relação a essa reta que eu vou considerar como seno horizontal vai ser o quê? T de CD cosseno alfa, já que é o cateto adjacente. Tá entendendo? Perceba que ele é o que, pessoal? Ele está no sentido. Note que eu não defini sistema de eixo nenhum. Mas eu sei que essa intensidade, comparado com essa aqui, elas são opostas. Então é um menos o outro. Né, ó. Mas, professor, posso colocar o sistema de eixo? Pode. Você chega aqui e vai colocar. Isso aqui é meu sistema de eixo X. Por isso que aqui, ó, eu relacionei o eixo X. E posso dizer que aqui vai ser meu sistema de eixo Y. Beleza? Como eu posso colocar o sistema de eixo Y para baixo? Isso é o sistema de referência é seu. Então você define o que você quiser. Então vamos lá, pessoal. Somatório das forças em x igual a zero. Então vai ficar a seguinte expressão, ó. T de CD, como eu quero cateto adjacente, cosseno alfa, ok? Vai menos essa tensão que está nesse cabo que eu conheço, que é o que? 500 vezes, agora o que, pessoal? Cateto adjacente, 45. Então, cosseno de 45, isso aqui vai ser igual a zero. Beleza? Ok. Vamos agora para a segunda equação de equilíbrio, que é somatório das forças em y igual a zero. Beleza? Aí vamos lá, ó. O T de CD, a projeção em relação a y é o cateto oposto. Então vai ser o que, ó? T de CD, ao invés do cosseno, agora eu vou trabalhar com seno, que é cateto oposto. Seno de alfa
né? Ó, perceba que os dois são positivos, né? Tanto o CD como o de 500. Então, mais 500 seno de 45, ok? Que é o cateto oposto, menos 500, isso aqui vai ser igual a zero. Note, pessoal, que eu tenho duas incógnitas, o alfa e o T de CD. Isso aqui já são conhecidos, então eu posso melhorar essa situação fazendo da seguinte forma, né? Ó, e eu vou já fazer da forma que eu acho mais fácil, mas tudo bem, vamos lá. Ó. T de CD cosseno alfa vai ser igual ao que? Você multiplica menos 500 vezes raiz de 2 sobre 2 e passa para o outro lado. Quando você faz isso, pessoal, vocês vão encontrar 353,55 newtons, ok? Mesma forma, eu sei esse valor e sei esse. Então, o que é que eu vou fazer? T de CD, agora vezes quem? O seno de alfa vai ser igual. Quando você coloca isso na calculadora, pessoal, vai ficar 146,45 newton. Então, aqui é uma situação 1 e aqui é uma situação 2. Note que eu posso dividir essa porcaria, né? Ó, e se eu dividir o 2 por 1, eu vou ter o que? Seno sobre cosseno. Ok? Então, seno sobre cosseno é o que, pessoal? Tangente. Então, vou colocar aqui, ó. Dividindo. Ah, professor, posso fazer 1 dividido por 2? Pode, sendo que você vai trabalhar com o quê? Com cotangente. É só ter esse cuidado. Beleza? Dividindo 2 por 1. O que é que eu vou ter, pessoal? Esse T de CD corta com T de CD vai ficar seno alfa dividido por cosseno alfa, ou seja, vai ficar, vou até repetir para tem gente que vai dizer que a pessoa não entende essa, então vai ficar seno alfa dividido por cosseno alfa. Isso aqui vai ser igual, esse dividido por esse, pessoal, né? Vocês vão encontrar 0,41422. Ou seja, isso aqui é igual a quem, pessoal? A tangente de alfa, que é seno sobre cosseno. Logo, o valor de alfa vai ser igual ao arco tangente deste valor, 0,41422. Ok, pessoal? Quando você coloca isso na calculadora, vocês vão encontrar o alfa igual a 22,5 graus. Exatamente o valor que nós achamos no item passado. Beleza? Então, se eu tenho o valor de alfa, pessoal, substituindo em qualquer uma das expressões, ó, substituindo, vamos colocar em 1, ok? Ó, quando você coloca esse valor aqui, aí vai passar dividindo, vocês vão encontrar o T de CD igual a 382,68 newton, ou seja, eu obtenho o mesmo valor, beleza? Então isso é muito simples, né? Agora vamos para a resolução. Espero eu que vocês tenham entendido, pessoal. Então isso aqui vocês podem resolver até grafostaticamente, ou seja, vai lá para a prancheta e faz esse desenho utilizando uma escala para esse 500, uma escala para esse 500, só fechar e colocar o paquímetro, o escalímetro aqui, ó, ou o paquímetro também, né? E você mede o valor dessa tensão T de CD. E pega um transferidor e mede também esse ano. Então, a forma mais grotesca, o erro é maior, mas você consegue. Antigamente a gente resolvia desse jeito. Era a forma que a engenharia tinha para resolver essas questões. Beleza? Agora vamos para a segunda questão, pessoal. A segunda questão, ela tem o seguinte enunciado, ó. Determine as trações AB, AC e AD, ok? E ele colocou eu coloquei uma observação, né? Porque nesse exercício não tem o sistema de eixo, então era bom você já definir o sistema de eixo, beleza? Aí, ó, note que o sistema de eixo é de vocês, então eu vou ter uma certa dificuldade porque eu vou ter que ver qual foi o sistema que vocês utilizaram, mas é só olhar a resposta. Não, mas eu gosto de ver se vocês realmente estão fazendo a forma
adequado, tá entendendo? Então o sistema de eixo que nós vamos adotar, pessoal, como o A ele está atuando nessa linha de chamada aqui, que a questão pontilhou aqui, ó, esse eixo aqui nós vamos dizer que ele seja o X, ok? Esse eixo aqui nós vamos dizer que ele seja o Y, e obrigatoriamente, já que a gente tem que se preocupar na questão dos eixos, de forma que eles sejam destrógenos, ou seja, x vetorial y vai me dar um valor z, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro determinar todos os vetores que estão atuando. Então, quais são esses vetores? Ah, professor, é fácil. Vai ter um vetor aqui, ó, T, A, B. Vai ter um vetor nesse cabo, ó, né, ó, T de AC. O professor, o que eu não gosto é esse vetor, ele está atuando como se estivesse comprimindo o cabo não se comprime, sim, mas você não vai levar em consideração o cabo, mas sim o ponto A, a argola em A, ok? Então, e aqui você vai ter o T de AD. Ou seja, pessoal, esses esforços, esses vetores estão atuando em A, e o A é essa argola. Quando você vai passar para os cabos, aí você inverte. Então, como aqui está uma situação como se estivesse comprimindo, na hora que você inverter, você vai ter o quê? Uma atração. Isso a gente chama de terceira lei de Newton, beleza? E vai ter uma força aqui, pessoal, de 120 quilos, ok? Aí teve gente dizer, professor, esse quilo eu vou transformar em Newton, não sei o que. Pessoal, trabalhe com força. Se é 120 quilos, isso é massa. Se você quer trabalhar com força, KGF. É só colocar um Fzinho. Então não tem... Isso vocês têm essa liberdade. Vocês vão ser engenheiros. Então você tem... E é mais fácil trabalhar com KGF do que com Newton. Vocês têm noção do que é KGF. Por exemplo, se eu falar para o maranhense o que é 5 quilos, aí o cara vai dizer, ixi, é um saco de arroz de 5 quilos. Então, é assim. Então, você tem mais noção. Agora, o que é 50 newton? Aí você fica 50 newton, aí você fica... Muito embora, é só você dividir por 10. 50 newton é exatamente 5 quilos, mas a noção que você tem em KGF é bem melhor. Então, use bastante essa variável. Beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou ter que fazer nessa questão é determinar os vetores. Tá vendo? Ó? Então, vamos aqui, ó. Determinando os vetores, ok? E isso aqui vocês têm que ter cuidado. Então vamos lá. Primeiro vetor que eu vou fazer é o T de AB, ok? Então, pessoal, eu não sei a intensidade desse T de AB. Então, mas eu sei que esse T de AB ele passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, que estão sob sua linha de ação. Como eu tenho as coordenadas de A e de B, né, está saindo de A e está indo para B, então eu consigo achar um vetor unitário, né, ó, que vai me fornecer a direção e o sentido desse T de AB, beleza? Ele não vai alterar na intensidade, porque ele é um vetor unitário, a intensidade dele é 1, né? E tudo multiplicado por 1 é tudo, ok? Então, vamos lá. Então, esse vetor T de AB vai ser a sua intensidade multiplicado por um vetor unitário que vai de A até B, né? Então, isso aqui vamos já trabalhar com T de AB, ou seja, já vou trabalhar como sendo a intensidade, né? E vou determinar o vetor AB, vetor unitário AB. Então, esse vetor unitário é o quê? É o vetor AB dividido pela sua intensidade. Então, vamos, pessoal, preste atenção, pessoal, com relação ao sistema de eixo. Eu estou saindo de A, que o X, nota que ele está saindo aqui na origem. Isso aqui é a minha origem. O X dele vai ser o que? Ó, de 1,5. Mas note que o A, o X de A é 0 e o X de B é menos 1,5. Então, você sempre faz para onde você quer ir menos o que você quer voltar. Para onde eu quero ir é menos 5. E da onde eu estou saindo é 0. Então, menos 5 menos 0 vai dar menos 5. Nota que o deslocamento em relação ao eixo X é negativo. Tá entendendo? Então, vai ficar, ó, menos 1,5i. Eu estou saindo de A, que tem uma altura de quanto, pessoal? Menos 2,5. Estou indo para o 0. Não note que eu estou aumentando a minha altura, né? Porque vai ser 0 menos
menos 2,5. Então esse 2,5 vai ficar positivo. Então quando eu estou subindo, note que y é fácil. Quando eu estou subindo é positivo. Quando eu estou descendo é negativo. Com relação a esse sistema de eixo. Se eu tivesse colocado o y para baixo, aí seria diferente. Ah, professor, mas quando o senhor coloca o y para baixo, o senhor vai ter que inverter o z. Exatamente. Olha como vocês estão ficando inteligentes. Porque quando o y está para baixo, z vetorial y vai dar um z lá para trás. Ó. Então, esse é o problema. Então, evite começar um sistema desse e não verificar se ele é destrógeno. Tem que ser destrógeno. Ok? Então, mais 2,5J, porque eu percebi que ele estava subindo. Agora, quando eu saio de A e vou até B, percebo, pessoal, que ele vai deslocar em relação a Z de 0,5. Então, mais 0,5K, dividido pela sua intensidade, ou seja, menos 1,5 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado. Quando vocês desenvolvem isso aqui, pessoal, vocês vão achar um T de AB igual. Vocês vão encontrar um T de AB igual a quanto, pessoal? Pessoal, cuidado na tabelinha, né? Ó, vão encontrar menos 0,5071. Eu estou utilizando 4 casas de decimais. T de AB I, ok? Mais 0,8451 T de AB J, ok? Mais 0,1690 T de AB K. Então está determinado o vetor T de AB, beleza? Agora vamos para o vetor T de AC, ok? T de AC, ele vai ser igual à intensidade desse T de AC vezes um vetor unitário que vai sair de A e vai até C. Então, pessoal, T de AC. Vamos fazer esse vetor unitário. Esse vetor unitário, pessoal, é o que eu tenho mais medo de vocês errarem. Mas vocês fazem um programinha na calculadora, HP Ultra Mega Power Max. Aí você já coloca as coordenadas e ele já coloca o vetor unitário para vocês. Então, usem tecnologia. Vocês vão ser engenheiro, né? Então, programe na calculadora e vocês vão obter o valor correto. Então, eu estou saindo de A e estou indo para C. Perceba, pessoal, que o ponto C ele está no plano YZ. Então, ele não tem X, ok? Eu não vou me preocupar com X. Ele só vai ter Y e Z. Perceba que o Y está subindo, ou seja, 2,5J. Ah, professor, estou vendo que todos os pontos vão ter o Y 2,5. Exatamente, já que todos os pontos estão no plano XZ. Então, ele não tem Y. E todo ponto de saída vai ser o ponto A. Então, vai ser tudo 2,5. Beleza? Em relação a Z, ele vai deslocar aqui, ó, do 0 até C, que vai ser o que, pessoal? 1,25, sendo que negativo. Então, menos 1,25K. Ok? Dividido pela intensidade, a intensidade vai ser o que? 2,5 ao quadrado mais 1,25 ao quadrado. Ok, pessoal? Quando vocês desenvolvem isso aqui, vocês vão encontrar o valor do T de AC, né, o vetor T de AC, igual a quanto? 0,8944 T de AC J menos 0,4472 T de AC K, ok? Então, ó, já determinamos o vetor T de AB e já determinamos o vetor T de AC, ok? Agora vamos para outro vetor. Vamos trabalhar agora com o vetor T de AD, ou seja, o vetor T de AD, ele vai ser igual à sua intensidade, que eu não sei,
vezes um vetor unitário que vai sair de A até D. Ok, pessoal? Então, isso aqui vai ser o quê? O T de AD, vezes, vamos agora trabalhar com A e indo até D. Perceba, pessoal, que o A e o D, né, cuidado, pelo amor de Deus, que tem gente que vai dizer, pessoal, o ponto D está no plano XY, não tá, ó, ele tem um distanciamento em relação ao eixo X de 0,5, ok? A mesma coisa para B, tá vendo, ó? Então, cuidado. Então, vamos lá. O T de A até D, note que em relação a X, ele vai percorrer de quanto, ó? De 2, né, ó? Então, vai ser o que, ó? E esse vai sair da origem, que tem o A, tem um X igual a 0, e vai para um D, que tem um X igual a 2. Então, 2 menos 0, 2. Então, vai ser o que, ó? 2i mais 2,5j mais 0,5k. Perceba que esse 0,5k ele é positivo, né? Cuidado. Então, isso aqui vai ser 2 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Quando você desenvolve isso aqui, pessoal, o T de AD, ele vai ser igual a quem? Pegue na calculadora, verifique se esse vetor unitário realmente é unitário, ou seja, faça isso aqui ao quadrado, mas isso aqui ao quadrado, mas isso aqui ao quadrado. Tem que dar próximo de 1, beleza? Se não der, porque você errou, né? Mas não se preocupe não, próximo semestre tem de novo. Mecânica tem todo semestre, ok? 0,6172 T de ADI mais 0,7715 T de ADJ mais 0,1543 T de ADK, ok? Então, isso aqui é o nosso vetor T de AD. Beleza, pessoal? Ok. E qual é o vetor que falta? É só o vetor peso, né, ó, dessa estrutura aqui. Então, o vetor peso, ele vai ser igual, ó, pessoal, meu sistema de eixo é Y. E note que o vetor peso é sempre atuando para o centro da Terra. Então, ele sempre vai ser negativo, salvo se você inverter o vetor Y. Mas note que ele vai ser igual a menos 120 kgfj, ok? Então, beleza, pessoal. Agora vamos trabalhar com o que, pessoal? Com o equilíbrio. Equilíbrio de que ponto? O ponto A. Tá entendendo? Porque todas as forças estão concorrentes com a sua linha de ação em A. Então, todas as linhas de ação estão sendo concorrentes em A. Então, eu vou trabalhar com o equilíbrio das forças no ponto A. Então, a primeira equação que eu vou ter é o somatório das forças em x igual a 0. Então, todas as projeções I, o somatório dela vai ser igual a 0. E eu vou ter a sequência, pessoal. Note que eu vou trabalhar aqui, ó. Por exemplo, eu vou trabalhar o T de AB, o T de AC e o T de AD. Para ficar bem bonitinho, porque na hora que vocês precisarem na calculadora colocar a matriz, já está tudo ok. Então, somatório das forças em Y igual a 0. Aí vamos lá. Tem projeção em Y? Tem, ó. Olha o índice I aqui, né? O vetor unitário I. Então, isso aqui significa que ele está no eixo X. Então, vai ficar o quê? Ó? Presta atenção, ó. Menos 0,5071 T de AB, ok? Tem projeção em X? Não tem. Então, eu só vou colocar o próximo aqui para ficar tudo bem bonitinho, ó. Tem projeção em X? Opa, professor, tem, ó. Então, ó, mais 0,6172 T de AD, né, ó. Isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? 0. Então, note que eu deixei esse espaço para os termos independentes, que está exatamente aqui, ó. Ok? Então, achei o somatório das forças em x igual a 0. Agora, vamos fazer o somatório das forças em y igual a 0. Aí, vamos lá, ó. Tem y? Opa, tem, ó. E vou colocar um embaixo do outro, ó. 0,8451 T de AB.
Tem Y? Tem, ó. Vai surgir o T de AC. Então vai ficar aqui, ó. Mais 0,8944 T de AC. Tem projeção em Y? Tem, ó. Ok? Mais 0,7715 T de AD. Tem projeção em Y? Tem, ó. Menos 120. Isso aqui vai ser igual a 0. E por último, somatório das forças em Z igual a 0. Tem projeção em Z? Tem. Então, ó, 0,1690 T de AB, um embaixo do outro, ó. Ok? Tem projeção em Y? Tem. Em Z? Tem, ó. Porque aqui eu estou fazendo somatório das forças em Z. Aí vai ser o que, ó? Menos 0,4472 T de AC. E tem projeção em Y? Tem, ó. Mais 0,1543 T de AD. E aqui só tem projeção em Y, não tem Z. Então, 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Então, pessoal, você tem isso aqui na forma matricial, ok? Qual a matriz é essa? 0,8451, 0, aí 0,6172, ok? Aí depois, ó, 0, já ia errando aqui, ó. Eu coloquei esse termo de Y, é esse aqui, ó. Sorry. Então vamos apagar aqui, depois eu deleto essa parte, já que eu vou ter que coisar. Pronto. Aí vamos continuar, depois eu... Aí aqui vai ficar o 0,8451, beleza? 0, agora vamos lá. Tem projeção, estou fazendo o que? 0,8944, 0,7715, né? Ó, depois vem o que? 0,1690 menos 0,4472 e 0,1543. Então tem uma matriz dos coeficientes do sistema. Isso aqui vai ser multiplicado pelas incógnitas na sequência, pessoal. Ó, T de AB, T de AC e T de AD, ok? Isso aqui vai ser igual, porque ó, na maioria dos casos você resolve o sistema, ok? Uma matriz vezes um vetor das incógnitas vai ser igual ao vetor dos termos independentes. Então perceba que quando esse 120 passar para o outro lado, pessoal, ele irá ficar positivo. Aqui, ó, 120 e 0. Beleza? Quando vocês vão lá na calculadora e colocam no sistema, vocês vão encontrar o T de AB, né, pessoal? Isso em KGF, igual a 57,9 KGF. O T de AC vai ser igual a 38,3 KGF. E o T de AD vai ser igual a 47,6 KGF. Ah, professor, eu fiz em Newton e não bateu isso aí não. É óbvio que faltou multiplicar. Ah, e teve gente que disse, professor, é 10. Pessoal, e diga lá, ó, eu estou utilizando um G igual a 10. Ou eu estou utilizando um G igual a 9,81. Isso que vocês, todos os seus projetos, você vai ter que dizer qual é o G que você está utilizando. Como a diferença é muito pouca, né? Ó, porque você sabe que para o matemático, 1 mais 1 é 2. Para o estatístico, 1 mais 1 provavelmente vai ser 2,00000001, né? Ó. E para o engenheiro, 1 mais 1 é o quê? É 3, que passa. Ok, pessoal? Então, esta é a solução que nós encontramos para a nossa segunda questão. Então, quem fez em Newton é só multiplicar pelo a gravidade que vocês utilizou. Beleza, pessoal? Então, vamos para a segunda parte do programa, que é as duas últimas questões.
Só retornando, pessoal, para consertar aqui, ó, que eu tinha pagado, que esse valor vai ser menos 0,5071, ok? Que é em relação a x do vetor t de AB, beleza? Então, tchau.